Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Depois daquele dia. Uma vez que nascemos nesta terra, estamos destinados a deixar este mundo. Então, que tipo de situação acontecerá depois que partirmos deste mundo? Deus diz que cada ação que fazemos enquanto estamos vivos e ativos determina nossa vida depois daquele dia. Esse não é um ensinamento extremamente importante da Bíblia? Portanto, nunca devemos viver a vida de hoje de maneira sem sentido e indiferente, desprovida de valor. O que todos, sem dúvida, têm no final? Todos têm vida depois daquele dia. O dia em que o destino de todas as pessoas é determinado certamente chegará para todos, sejam eles ricos ou pobres, poderosos ou plebeus, não é? Com isso, o que podemos dizer sobre tiranos, perseguidos, celebridades famosas e pessoas comuns? Todos estão inevitavelmente sujeitos ao mesmo destino de partir deste mundo. Porém, deixar este mundo não é o fim. O que importa é a situação depois daquele dia. Então, o que determina nossa vida depois daquele dia? Tudo o que dizemos, pensamos e agimos a cada momento enquanto vivemos nesta terra se acumula e converge para determinar nossa vida depois daquele dia. Dado este ensinamento da Bíblia, nunca devemos desperdiçar a vida que vivemos hoje em algo vão. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o que acontece depois desse dia? O juízo. Na Bíblia em inglês, está escrito como julgamento. Já que menciona julgamento, vamos pensar sobre isso como uma sentença dada por um tribunal. Haverá aqueles que irão para o inferno e aqueles que irão para o céu. Haverá aqueles que sofrerão para sempre no ardente lago de fogo, e aqueles que desfrutarão da vida eterna e da felicidade para todo sempre. Os destinos finais serão determinados depois desse dia. Tudo o que falamos, pensamos e fazemos a cada momento se acumula. Em Apocalipse, o que Deus fará de acordo com o que fizemos? Deus não diz que Ele dará a cada um de acordo com o que fizeram. Sobre o que acontecerá depois desse dia, vamos primeiro examinar os ensinamentos que Jesus nos deu há 2000 anos, quando Ele veio a esta terra, e nos perguntar, a partir de hoje, que tipo de vida devemos preparar? Todos nós devemos nos preparar para o que acontecerá depois desse dia. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para onde queremos ir depois desse dia? Para o reino dos céus. Aqui, Jesus diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, não podemos dizer que viver uma vida fazendo a vontade de Deus fielmente é a maneira correta de nos prepararmos para o eterno reino dos céus? Versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Em outras palavras, quem são eles? A iniquidade se refere àqueles que não guardam a lei da aliança de Deus.
É por isso que aqui está escrito: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quando a vida das pessoas nesta terra terminar, e elas estiverem diante do trono de julgamento de Deus, Deus perguntará: o que você fez enquanto esteve na terra? Alguns dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, e expulsei demônios. Eu também realizei muitos sinais e prodígios. O que mais você fez? Eu guardei o culto dominical, adorei a cruz e celebrei o Natal. Dessa forma, quando eles colocarem todas as obras de sua fé diante de Deus, Ele fará um julgamento. Dependendo se foi iniquidade, ou ações feitas de acordo com a vontade de Deus, Deus os julgará e expulsará todos aqueles que praticaram a iniquidade. De acordo com a vontade de Deus, há as festas de Deus, o batismo, o regulamento do véu das mulheres, e muitos outros ensinamentos da nova aliança. Entre tudo isso, vamos examinar o ensinamento de que devemos crer na Mãe Celestial. Hoje, há tantas igrejas ao nosso redor quanto areia na praia. Se olharmos ao redor do mundo, podemos ver que muitas pessoas afirmam crer em Deus. Porém, na última época do Espírito Santo, em quem devemos crer? Do Gênesis ao Apocalipse, por todos os 66 livros da Bíblia, Deus explica detalhadamente: você deve crer em Deus Mãe, indicando que ter fé não apenas em Deus Pai, mas também em Deus Mãe, está plenamente de acordo com a vontade de Deus. Porém, embora digamos: Senhor, Senhor, se não fizermos a sua vontade, podemos ser salvos? Depois daquele dia, Deus determinará se iremos ao céu, ou ao inferno baseado em como praticamos nossa fé, enquanto vivíamos nesta terra. Já que até mesmo aqueles que dizem: Senhor, Senhor, não podem entrar no reino dos céus, é desnecessário dizer que aqueles que não creem em Deus não entrarão. Portanto, não devemos todos nós nos esforçar para conduzir toda a humanidade à salvação eterna no reino dos céus, através da fé correta em Deus Pai e Deus Mãe? Além disso, não deveríamos guiar nosso próximo para a verdade com amor? Hoje, as igrejas do mundo enfatizam apenas a fé em Deus Pai. Porém, a Bíblia nos ensina que podemos alcançar a fé completa, quando cremos não apenas em Deus Pai, mas também em Deus Mãe. Vamos ver na Epístola aos Gálatas, capítulo 4. Em Gálatas capítulo 4 versículo 26, está escrito: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é? Quem é ela? Nossa mãe. Não está claramente escrito, nossa mãe? Versículo 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada, que os da que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascerá segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da. Somos filhos de quem? Da livre. A quem se refere a mulher livre mencionada na Epístola aos Gálatas capítulo 4? A Bíblia claramente nos lembra que Jerusalém é a nossa mãe. O povo de Deus, que recebeu a promessa de Deus, é chamado de filhos da mulher. Através dos 66 livros da Bíblia, Deus nos lembra claramente que temos Deus Mãe. Esse não é o único testemunho registrado na Bíblia. Vamos abrir Gênesis capítulo 1. Quando entendermos completamente a pergunta,
Qual é a verdadeira vontade de Deus aqui? Podemos então participar da promessa de Deus do reino dos céus depois daquele dia. Vamos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, que criou a humanidade, disse: façamos o homem. Portanto, isso mostra que o Deus Criador, que criou a humanidade, não é único. Vamos descobrir qual imagem de Deus existe no plural, indo para o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Já que Deus criou a humanidade à sua imagem, então, isso significa que ele copiou a sua imagem, não é? Após fazer uma cópia direta da imagem de Deus, quem foi criado? O homem e a mulher foram criados. Como Deus se expressou? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não disse que faria o homem sozinho. Se fosse um único Deus que criou toda a humanidade, como isso deveria ter sido expresso? Eu criarei o homem sozinho. Pelo menos uma expressão, como essa deveria ter sido usada. Porém, no versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa semelhança. Ao fazer isso, a imagem masculina e a imagem feminina foram criadas. Como chamamos essa imagem masculina de Deus? Nós o chamamos de Deus Pai. Então, naturalmente, como devemos chamar a Deus que tem a imagem feminina? Claro, devemos chamá-la de Deus Mãe. Os registros do Gênesis explicam esse assunto muito claramente. Mas hoje, todas as igrejas do mundo dizem: existe apenas Deus Pai, não Deus Mãe. Então, o Gênesis capítulo 1, na Bíblia deles é diferente do nosso? É o mesmo. Não importa qual Bíblia você leia em todo o mundo, está registrado da mesma forma. No entanto, eles adoram apenas um Deus, dizendo: Deus é um só. O versículo que eles mais frequentemente usam, para afirmar que existe apenas um Deus, está em Efésios capítulo 4. Vamos ver na Epístola aos Efésios capítulo 4 versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E quantos deuses existem? Um só Deus. Se lermos apenas isso, parece que há apenas um Deus. Porém, o que continua depois? E Pai de todos. Quantos deuses nós temos como nosso Pai? Apenas um. Há apenas um Deus como nosso Pai, mas quem mais existe além de Deus Pai? De acordo com o livro do Gênesis capítulo 1, versículo 26, quem se tornou o modelo e a origem da imagem feminina? Então, não deveríamos chamar essa imagem feminina de Deus Mãe? É porque Deus Pai e Deus Mãe são aqueles que dão a vida eterna à humanidade. É por isso que desde o livro do Gênesis capítulo 1, a Bíblia testemunha que a humanidade foi criada por Deus Pai e Deus Mãe. Há muitas denominações até mesmo na Coreia, presbiteriana, metodista, de santidade, batista, adventista do sétimo dia, testemunhas de Jeová, da unificação e muitas outras. Há igrejas de muitas denominações, mas a Bíblia é a mesma. Está escrito mesmo na Bíblia, em inglês e na Bíblia em espanhol. Já que todas as Bíblias são escritas exatamente da mesma forma, isso não significa que podemos crer nelas, assim como são? Não foi o homem criado à imagem de Deus, que possui masculinidade,
e a mulher a imagem de Deus, que possui feminilidade. Vocês acham que Deus não consegue distinguir entre singular e plural? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou o homem e mulher. Então, é certo que dentro de Deus existem tanto um Deus com a imagem masculina, quanto um Deus com a imagem feminina. Deus com a imagem masculina nos criou, e Deus com a imagem feminina também nos criou. É por isso que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não é? Com base nisso, vamos nos lembrar das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 7. Quem entrará no reino dos céus? Somente aquele que faz a vontade de Deus. É assim que a vida depois daquele dia será determinada. Já que as igrejas no mundo hoje têm essas falácias e contradições até mesmo do livro do Gênesis capítulo 1. Embora elas leiam os 66 livros da Bíblia, elas inevitavelmente chegam a conclusões inconsistentes. Toda a humanidade deseja ir ao céu. Para ir para lá, devemos fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus é ter fé não apenas em Deus Pai, mas também em quem? Nossa fé deve abranger a crença tanto em Deus Pai quanto em Deus Mãe. Deus não nos deixa saber que somente assim podemos fazer parte da família celestial? Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9. De acordo com o versículo 9, há um Pai que gerou nosso corpo físico, e também há um Pai que gerou nossa alma. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos? Assim como existe um Pai entre os membros do sistema familiar nesta terra, quem também existe no mundo espiritual? Está escrito que o nosso Pai também existe. Assim como existe um Pai físico, existe também um Pai espiritual. Também existem filhos nesta terra, não existem? Portanto, também deve existir filhos espirituais no mundo espiritual, não deve? Vamos ver a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei. Quem será Deus para nós? Vosso Pai, e vós sereis para mim. Quem nós seremos para Deus? Filhos e filhas. De quem são essas palavras? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus diz: eu sou vosso Pai, e vós sois meus filhos. Pai, filhos e filhas são títulos usados exclusivamente dentro de um ambiente familiar. Porém, a mãe está faltando aqui. É por isso que está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre. E quem é ela? A qual é a nossa mãe? Além disso, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou o homem e mulher. Isso mostra que Deus Mãe certamente existe. Então, a relação familiar do pai espiritual, da mãe e dos filhos e filhas, é completamente estabelecida. É por isso que, 2000 anos atrás, quando Deus veio a esta terra, Ele nos ensinou que somos os filhos de Deus, e que estamos relacionados através do sangue de Deus. Todos os 66 livros da Bíblia são a vontade de Deus. Se falharmos em reconhecer corretamente e manter uma fé adequada nesses conteúdos escritos, como a vontade de Deus, a situação que enfrentaremos depois daquele dia só poderá ser verdadeiramente terrível. As pessoas dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expulsamos demônios, e realizamos muitos milagres? Então, por que não nos deixará entrar no reino dos céus?
Então, Deus dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Assim, Deus disse que nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas quem? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, é a vontade de Deus, crer em Deus Mãe ou não? A palavra Elohim não é usada 2.500 vezes no Antigo Testamento? Para ser preciso, o termo Elohim é traduzido como deuses. No hebraico original, claramente existe o substantivo singular Eloá. Então, por que Deus é referido como Elohim? Em coreano, não há uma letra que adicionamos no final de um substantivo para transformá-lo em plural? O mesmo ocorre em hebraico. É acrescentado o sufixo in à palavra Eloá. Em inglês, é como adicionar s no final de um substantivo. A partir disso, podemos confirmar que Deus, sem dúvida, não é uma única entidade. Mas Deus Pai e Deus Mãe estiveram juntos em cada passo, desde a obra da criação, até a liderança da salvação da humanidade. Ainda hoje, muitas igrejas no mundo consistentemente dizem: não é estranha a igreja que crê em Deus Mãe? No entanto, devemos ser capazes de examinar como a Bíblia testifica sobre esse assunto e nos preparar para a nossa salvação depois desse dia. Irmãos e irmãs, quão curta é a nossa vida humana? Pessoas na casa dos 20 ou 30 anos podem pensar que falta muito até chegarem aos 70 ou 80 anos. Mas os anos passam num piscar de olhos. É surpreendente como o tempo voa tão rápido. 2 ou 3 meses passam em um piscar de olhos, sem mesmo percebermos. Portanto, quando consideramos todos esses assuntos, nossa vida definitivamente não é longa. Ela é passageira. Sobre isso, a anedota de Thomas More deixa um impacto imensamente profundo em meu coração. Ele foi enviado para a prisão, por não obedecer ao comando do rei, devido às suas próprias crenças religiosas, que conflitavam com o que lhe foi exigido. Sua esposa e filho foram visitá-lo. A esposa disse: querido, você não pode apenas abrir mão da sua fé e dizer que vai seguir os desejos do rei? More disse: quantos anos você acha que me restam de vida? Eu acho que você pode viver mais 20 anos. Então, eu deveria desistir da vida eterna por esses breves 20 anos? Ele perguntou. Assim, ele não cedeu ao rei. Ele estava determinado que não poderia abandonar sua fé de seguir o caminho justo ensinado por Deus, apenas para prolongar sua vida por meros 20 anos. Como resultado, ele foi, no fim, condenado à morte na prisão. Nossas vidas humanas são muito curtas. Mesmo os outrora famosos governantes e renomados conquistadores já não estão mais entre os vivos. Napoleão e Gengis Khan, que pareciam como se fossem comandar o mundo inteiro, também faleceram. Essas figuras conhecidas como grandes homens, cujos nomes você reconheceria logo de cara, já deixaram este mundo. Eles estão vivendo a vida após aquele dia. Irmãos e irmãs, a vida depois desse dia virá sobre nós antes que percebamos. Então, não devemos começar a nos preparar agora, para o dia que de repente virá sobre nós? Se formos complacentes, 2 meses, 2 anos, 20 anos passarão rapidamente. A partir deste exato momento, devemos mais uma vez reunir a nossa determinação e nos preparar para a vida que leva ao reino dos céus. O que Jesus nos ensinou? Já que Jesus disse: somente aquele que faz a vontade do Pai pode entrar no reino dos céus. Vamos ser aqueles que sinceramente esperam pelo eterno reino dos céus, com completa fé em Deus Pai e Deus Mãe.
Quando Deus fez com que a Bíblia fosse escrita, Ele deixou uma instrução muito importante através da revelação. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22. Vejamos o capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Este livro se refere à Bíblia. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desta Bíblia, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas, que se acham escritas neste livro. As palavras da Bíblia nunca devem ser alteradas, ou mudadas pelos homens. Existe uma razão para que ela não possa ser mudada. A Bíblia não se refere a Deus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus. Se pensarmos nas palavras de Deus como as palavras de um rei, simplificando, elas são um decreto real. Pode um oficial de alto escalão, e não apenas o público em geral, modificar arbitrariamente o decreto? É claro que não. É por isso que a Bíblia nos esclarece que apenas aquele que faz a vontade do Pai pode ter certeza da vida no reino dos céus após aquele dia. No passado, você e eu aprendemos e chegamos a entender que existe apenas um Deus. Porém, ao aceitar a verdade, percebemos que somente quando existem Deus Pai e Deus Mãe, nos tornamos irmãos e irmãs. Além disso, não está escrito que a relação entre irmãos e irmãs é estabelecida através da verdade da Páscoa da Nova Aliança? Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. Capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei. O que ele vai celebrar? A Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. A Páscoa é a vontade de quem? Também é a vontade de Deus. Já faz muito tempo que as pessoas guardam a Páscoa. Desde que a Páscoa foi abolida no Concílio de Nicéia em 325 d.C., nenhuma igreja a guardou até agora, exceto a nossa Igreja de Deus. A Páscoa é o que Jesus ordenou que seus discípulos celebrassem. Vamos para o versículo 26. Vamos olhar para a cena onde a Páscoa foi guardada. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus disse que o pão da Páscoa é o seu santo corpo. Vejamos o versículo 27. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Porque isto, ou seja, o vinho da Páscoa, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Quando guardamos a Páscoa, herdamos a carne e o sangue de Deus. Os filhos são aqueles que herdam a carne e o sangue de seus pais. Então, o que devem ter aqueles que têm o direito e o privilégio de chamar Deus de Pai e Mãe através da Páscoa? Não deveriam eles ter o sangue da vida de Deus dentro deles? É por isso que Jesus nos ordenou a guardar a Páscoa e expressou seu coração sincero, dizendo: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa. Ele disse que a Páscoa é qual aliança? Ele disse: Esta é a nova aliança. Ele quis dizer: Esta é uma aliança que nunca desaparecerá, nunca esmaecerá e nunca se extinguirá. Ao dizer isso, ele não nos concedeu a verdade da Páscoa da nova aliança, como a aliança eterna. Hoje,
Você e eu reverenciamos o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Deus concedeu o sangue espiritual, que é mais denso que o sangue físico, entre os amados irmãos e irmãs em Sião. Portanto, olhando para João capítulo 13, versículo 34, que outro mandamento Deus nos deu? Ele disse: Novo mandamento vos dou. O que devemos fazer? Ele disse: Amai-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Irmãos e irmãs, cada palavra tem o seu significado, e todas as palavras carregam a vontade de Deus. Não nos esqueçamos disso, e realizemos corretamente a vontade de Deus, para que todos possamos voltar ao eterno reino dos céus. Devemos nos preparar para a vida após esse dia. Depois desse dia, quem poderá desfrutar da vida no reino dos céus? E quem será considerado digno de entrar nele? Quem pode entrar no reino dos céus? Somente aquele que faz a vontade do Pai pode entrar lá. Hoje, gostaria de pedir a todos os nossos graciosos irmãos e irmãs que gravem profundamente em nossas mentes todos os ensinamentos da Bíblia, dados a nós mais uma vez. Seguindo a vontade do Pai e da Mãe com obediência, vamos rapidamente encontrar nossos irmãos e irmãs perdidos, que anseiam pelo Pai, pela Mãe e por Sião, e guiá-los à verdade. Esperando que todos os momentos de hoje se tornem um tempo abençoado, construindo lindos marcos na jornada para o reino dos céus. Eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.